Olá, gente, que prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, nesse dia em que iniciamos mais um da nossa série de Páginas da Bíblia. Estamos aqui para estudarmos, aprendermos, conhecermos um pouco mais sobre o livro da história da humanidade, a história do Senhor Jesus. Então, conhecendo a Bíblia, conheceremos um pouco de toda essa caminhada da humanidade que busca ir em direção ao Senhor Deus. Contamos hoje aqui com a presença de nossos dois ilustres professores. Quero cumprimentar o Padre Carlos, agradecer a presença já desde já. Olá, a paz para você. Amélia, agradecer também você estar aqui conosco. É muito bom estar aqui novamente. Então, para que vocês que nos acompanham já há uma série de tempo, mudamos o formato, mudamos o jeito de ser. Esperamos que assim a gente fique um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquilos para poder desenvolvermos todas essas histórias que nós queremos estudar junto com vocês. Quero propor hoje iniciarmos o nosso estudo pedindo que vocês abram o livro de Mateus, no capítulo 11, e eu vou ler esse primeiro trecho, pedir até autorização para eles, para que a gente possa trabalhar em cima disso aqui. Vai ser dos versículos 16 a 19. E eu começo lendo. A quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Nós vimos aqui Jesus um pouco assim, eu quero agora fazer a pergunta para eles, um pouco sem entender ou querendo entender a reação dessa comunidade, não é isso? E aqui no texto que eu tenho, eles tentam falar sobre essa forma de agir, de forma infantil, de jeito infantil. É isso que Jesus está querendo entender, como é que se reporta? Eu queria um de vocês pudesse, Amélia. Isso. Quando nós estudamos o capítulo 10, todo o capítulo 10 falava sobre o Sermão da Montanha. A partir do capítulo 11 e 12, em Mateus, descreve como que Jesus realizava a missão. Então, o povo olhava para Jesus com alguma finalidade interesseira e por isso não conseguia entender Jesus. Em primeiro lugar, Jesus usa, como você disse, uma brincadeira. Ele fala que as crianças, que o povo é igual criança, né? Não sabe nem o que faz. Então, a uma certa altura, eu estou brincando, você não faz a minha brincadeira, também não vou brincar mais. É bem isso. A gente percebe, então, que são alguns problemas que tem. Antes do versículo 16, que nós já estudamos, Jesus está falando, porque João estava preso e mandou alguém perguntar para Jesus se esse Jesus era o Messias que havia de vir ou se tinha que esperar outro. Aí Jesus dá a resposta assim, fala para João que os cegos estão vendo, que os coxos caminham, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo. E aí ele fala, e os pobres recebem a notícia e é feliz aquele que não tropeça por minha causa. Então, e ele vai comentando o que fosse ver no deserto, um caniço balançando ao vento. Então, ele está falando que João foi um grande profeta. Aí ele fala, olha, quem tem ouvido, ouça o que eu estou falando. Aí ele fala, com quem que eu comparo essa geração? São como criança. Então, aí tem aquelas pessoas. Aí a briga é com os fariseus, que ouvem e vê João, ouvem e vê Jesus, mas não acredita nenhum e nem no outro. É isso que Jesus está falando. Amélia, aqui eu até percebo, Jesus começa dizendo, a quem vou comparar essa geração? Mas, na realidade, isso não é um problema específico daquela geração. Não. Parece-me que essa dualidade ou essa insatisfação, essa birra, perdura até hoje, não é isso, Padre Carlos?
A gente pode notar na nossa própria casa, na nossa própria comunidade, mas especialmente aqueles como aqui que não aceitam, né? Porque, olha, sempre tem uma boa desculpa para não ir na igreja, sempre tem uma boa desculpa para criticar o padre, o bispo, o papa. Sempre tem uma boa desculpa dizer, não acredito mais porque você matou meu fulano, você tirou a vida porque do lá meu no cicrano. século XI, XII, XIII aconteceu tal coisa. Quer dizer, quem não está afim sempre tem uma boa desculpa, sempre vai arranjar um defeito, né? E é o que está acontecendo aqui com o pessoal. Tanto não aceitavam os fariseus, principalmente, como foi falado, os publicanos, o pessoal mais do centro, assim, né, que dominava, nunca estava contente. João Batista achava que era ruim, Jesus, que era diferente, achava que era ruim também. Amélia, é bem isso aí, né, Amélia? É bem a isso. incoerência das pessoas continua até hoje. Então. Continua até hoje, não sabe para que lado balança. Tá igual criança. Em burra também não vou brincar mais. Não vou mais na igreja. No caso aqui, né, nós temos, nesse texto de Mateus que nós lemos, chama a atenção que ele vai ter uma palavra que se repete ao início e ao fim da passagem, que dá então qual é o enfoque que Mateus está dando a essa questão, essa passagem. No versículo 11:2 de Mateus e no versículo 11:19, que então termina essa passagem que nós lemos, aparece a palavra obras, não é? E justamente como a Amélia colocou para nós, o que acontece? Jesus está realizando suas obras e nem João Batista não estava entendendo. Depois o João Batista entrou nesse trocadilho com as brincadeiras das crianças, que no caso as crianças imitavam o casamento, né, onde se tocava flauta, tinha música para dançar, imitavam os enterros, brincadeiras de crianças, né, que costumam imitar os adultos, né? Tinha aquela choradeira no enterro, né? As carpideiras. Isso, e as crianças estão imitando. Então, fazem as coisas imitando. A gente vê isso com os filhos da gente de certa idade, é imitação pura, né? E naquele tempo, gente, não tinha videogame, né? Então, ia para a rua brincar e as brincadeiras eram desse tipo. Mas aqui, né? João não entende as obras de Jesus e manda perguntar se era ele. Porque, como diz aqui, João era austero. Ele via que o Messias viria como alguém severo, com a pá, né, para cortar a árvore, também o machado que estava à raiz da árvore e assim por diante. Enquanto que Jesus vem apresentando misericórdia e bondade, né? E o Jesus que come nas casas dos pecadores, como ele diz, liberta o povo do sofrimento, então, e era chamado de louco. Foi chamado até aqui, nós tínhamos chamado de comilão e beberrão, amigo de coletores e pecadores. Exato. Então Mateus está discutindo essa questão aqui, a questão das obras de Jesus que não estão sendo compreendidas e por alguns não estão sendo aceitas, né? Então estranha o comportamento de Jesus. Agora, se nós passamos para Lucas, gente, o texto paralelo de Lucas... Que é o capítulo 7, né? O versículo vai de 29 a 35, não é isso, Padre Carlos? Isso. Repetindo então, Lucas 7, vamos pegar do 29 a 35. Veja bem, os versículos 29 e 30 não são paralelos propriamente a esta passagem de Mateus, mas nos dão o contexto, como Lucas trabalha essa fala de Jesus, essa crítica à infantilidade daquela geração. 29, né? Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, ou doutores da lei, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. Então veja bem, em relação a João Batista, diz aqui que os pecadores, os publicanos, aceitaram João Batista, se batizaram naquele batismo de penitência, não o batismo de Jesus ainda, né? Se nós ainda continuamos com Lucas, mais para frente, a partir do 7:35, que vai seguir aqui o nosso texto, mais para frente, vai colocar para nós o exemplo da pecadora, né, que vai lavar os pés de Jesus. Uma pecadora que se aproxima de Jesus e o texto diz que o seu muito amor demonstrado justifica ou perdoa os seus pecados. Então veja bem que Lucas ele já trabalha diferente. Qual é a palavra-chave? Em 7:29 e 7:35 aparece a palavra justificar, que nós podemos traduzir como perdoar ou ser perdoado dos pecados.
E tem a referência, então, aos publicanos em relação a João Batista, e tem a referência da pecadora em relação a Jesus. Então, Lucas vê nessa passagem, onde critica, então, que não aceitam nenhum nem outro, como crianças birrentas, não é? Como aquele que não quer nada com nada, né? Mas ele se refere especialmente, então, aos fariseus e legistas ou doutores da lei. Esses são os que não aceitam, enquanto que os pecadores estão aceitando, né? Tanto a palavra de João Batista como a palavra de Jesus. Então, qual é o que Lucas está mostrando aqui? Inclusive ele termina, não é, ali no versículo 35, enquanto Mateus fala assim, mas a sabedoria foi justificada por suas obras, em Lucas aparece assim, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então o que Lucas está querendo mostrar? Aparece, né? Os filhos da sabedoria são esses pecadores que se aproximam da misericórdia de Deus e aceitam. Enquanto que, ao contrário, né, os legistas e fariseus, o versículo 30 diz, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus, que também era acolhê-los, mas eles não aceitam. Se acham acima, né, da palavra. Mas eu quero saber aí, assim como Mateus e Lucas se referem, aí já no finalzinho da citação, a sabedoria, essa sabedoria ele estava querendo especificamente se referir a quê? Quando ele fala sabedoria, ao livro da sabedoria ou ao conhecimento das coisas de Deus? Ele cita o livro da sabedoria, mas também está falando que sábio é aquele que recolhe e aceita a palavra de Deus. Então, como essas manifestações, então as pessoas sábias deveriam entender aquilo que estava sendo proclamado, né? Mas eles têm interesses próprios, né? Por isso que não aceitam. Uhum. Muito bem. Eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, nós vamos dar um pequeno intervalo, nós já voltamos com este assunto sobre